A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito do Terceiro Setor, tem a honra de recebê-los para o webinar Governança Corporativa nas Organizações da Sociedade Civil e a Advocacia, que conta com o apoio das comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Ana Carolina Carreño, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Esse é um dia muito especial, a gente vai falar de um tema que é muito caro para mim, que é muito caro para a comissão e para cada um dos palestrantes aqui hoje. A nossa Comissão de Direito do Terceiro Setor tem trabalhado e tem também promovido eventos que contribuem para o terceiro setor e também para a advocacia. E isso só é possível graças ao apoio que a gente tem da nossa diretoria. Então, eu gostaria de publicamente agradecer ao nosso presidente, o doutor Caio Augusto Silva dos Santos, o nosso vice-presidente, que nos apoia nas nossas iniciativas também, nos nossos ofícios. A gente fez uma campanha recente agora sobre a importância do advogado na elaboração dos estatutos sociais. A gente também fez aí uma nota técnica, né? A gente promoveu uma nota técnica em relação ao projeto de lei 4113 de 2021, que é muito importante para as parcerias, e o doutor Ricardo Toledo tem, em cada uma dessas iniciativas, nos apoiado, nos fortalecido. Então, a gente é muito grato à diretoria, é muito grato também à equipe que está aqui por trás, que vocês não veem, né? A equipe da OAB que vocês não veem, mas que é indispensável para a gente poder estar tendo essa conversa tão interessante aqui hoje. Bom, o tema é palpitante, né? Como vocês que estão aqui são interessados no tema da governança, ele foi um tema apropriado pelo terceiro setor, né? Então, esse é um tema pouquinho mais tradicional, né, nos Estados Unidos. Então, lá no início dos anos 2000, a necessidade de dar mais transparência, de trazer práticas de governanças para tentar alinhar os interesses de toda a organização com a sua missão, trazer aí também mecanismos e estruturas que tragam com clareza a distribuição dos direitos, as obrigações, quais são também as competências de cada um dos órgãos, né, da organização, seja ela uma fundação, uma associação, seja ele um negócio social, qual é o papel, né, desses associados ou dos membros, de um presidente, por exemplo, de uma organização, quais são os mecanismos e os procedimentos de tomada de decisão, né? Um dos principais temas que a gente tem discutido também é a questão de conflito de interesse, e dentro da governança corporativa a gente tem mecanismos para trabalhar essa lógica, né? O comprometimento da alta administração é um dos requisitos, e isso também provavelmente vai ser colocado aqui pelos mestres que vocês vão poder ouvir. Então, aqui hoje, a gente está municiado, né, de 3 profissionais experientes no direito do terceiro setor. A gente tem a doutora Sabira de Vasconcelos Miguel, uma advogada pujante no terceiro setor, reconhecida pela sua atuação. Ela atua no Instituto Ayrton Senna, mas também atua de forma voluntária em organizações, apoiando organizações, fazendo a escuta, uma pessoa extremamente profissional, competente, né? Falta até adjetivo, porque realmente é uma pessoa que a gente admira muito enquanto comissão e profissional. Também muito a se falar da minha vice-presidente, a doutora Alessandra Cristina de Oliveira, que eu tenho que confessar, né, que já tivemos aí muitas aventuras bandeirantes, né, doutora Alessandra, que por ter aí essa origem do bandeirantismo e nossa amizade também nascer ali no celeiro bandeirante, só fortalece a nossa atuação, só fortalece
a nossa missão enquanto cidadã. Então, eu admiro muito também o trabalho da doutora Alessandra, à frente da diretoria jurídica da organização que ela trabalha, e também o meu querido colega, amigo, o doutor Paulo Sartorelli, um advogado competentíssimo no direito do terceiro setor, já atuou na área da saúde, trabalhou muitos anos na Santa Casa e hoje atua numa organização de referência, que é a Liga das Senhoras Católicas, ou Liga Solidária, né, que todo mundo conhece. Então, estamos aqui para poder aprender com vocês, para poder, de alguma maneira, absorver os conhecimentos, não só a parte teórica, mas também a parte prática, porque vocês têm muita experiência para compartilhar, e eu, como todos os outros que estão aqui através do Zoom, mas que também estão no Facebook, estamos aqui ávidos para poder ouvir vocês um pouquinho e extrair um pouquinho também da fala de vocês para o nosso dia a dia, que eu acho que é o fundamental. Um dos princípios que a gente vem trazendo na Comissão de Direito do Terceiro Setor, e que coaduna muito com o assunto aqui hoje, é a importância da gente trabalhar de forma cooperativa, colaborativa, a importância da gente, enquanto advogado que atua no terceiro setor, entender o papel do outro, entender também como é importante a formação de redes, né? Então, o direito do terceiro setor, como todos sabem, é muito novo, perto de direitos clássicos, mas, por outro lado, ele também tem aí, historicamente, um papel relevantíssimo na nossa sociedade. Então, eu queria, sem mais delongas, passar a palavra para minha colega, a doutora Samira de Vasconcelos Miguel, para iniciar os trabalhos desse finalzinho de tarde e início de noite. Muito obrigada a todos que nos acompanham aqui no Zoom e aqueles que nos veem através do Facebook. Muito obrigada, um abraço. Ana, queria agradecer as palavras. Para mim é um privilégio estar aqui entre pessoas queridas e tão competentes. Certamente você exagerou um pouquinho na dose, mas eu fico muito agradecida da sua gentileza. A gente organizou essa conversa aqui, eu, Alessandra e Paulo, para ser realmente uma roda e para a gente trazer experiências muito mais próximas da realidade do que efetivamente uma descrição técnica e burocrática daquilo que a gente entende como governança, né? Então, eu queria começar minha fala dizendo que, como você mesma ressaltou, governança é muito mais do que um processo ou uma política, né? Governança é realmente uma rede que se forma em torno de uma associação ou de uma fundação, e todas as pessoas vinculadas para poder fazer com que aquele objetivo que determinou a criação da associação ou da fundação se efetive, né? E óbvio que por trás desta rede tem que ter procedimento, tem que ter processo, tem que ter política, tem que ter regras de integridade. Aí vem uma série de situações em que a gente, como atuante do direito, pode contribuir, deve contribuir de maneira bastante assertiva, né? Infelizmente, a gente ainda vê nas faculdades de direito hoje, e não era diferente na nossa época, uma tendência de motivar aqueles que estão estudando direito para serem bons litigantes, né? Em quaisquer das esferas, tributário, civil, penal, trabalhista. O que muito se discute, o que muito se aprende, é o direito material com uma finalidade muito clara, que é defender os direitos do cliente que te procura. E a gente sai da faculdade bastante combativo, né? A gente acha que o melhor lugar para a gente estar é no tribunal, né? Ou numa vara de família, ou numa vara trabalhista, para poder, de fato, defender aquele que nos contratou contra as mazelas daquele que o está processando. Ou então para promover o melhor processo para o cliente, para ele receber o melhor resultado. Mas o mundo mudou, né? E a nossa atuação como advogados, ela também se modificou ao longo do tempo, e aqueles que estão se formando nem sempre têm essa visão que a gente tem depois de alguns anos na prática. E outros nem mesmo despertam essa visão, acabam insistindo num viés litigante, né? Quantos de nós já não se deparou com colegas quando vai conversar sobre um contrato ou discutir uma questão em particular,
e a palavra judiciário vir logo na frente, né, como se ela fosse a solução de todos os problemas. A gente terceiriza para uma pessoa chamada juiz e depois a gente vê o que é que isso vai dar, né? Como se isso fosse um argumento que pudesse determinar qualquer tipo de decisão acerca de uma situação, né? Então, acho que um pouco do que nós vamos conversar aqui hoje é o convite para que a gente possa ser mais atuante, não numa visão beligerante, numa visão de discussão judicial, mas numa visão de construir a melhor governança, né? O meu início de carreira foi como advogada de contencioso, por muitos anos. A minha especialidade era propriedade intelectual e industrial, e eu fui escolhida para trabalhar na organização em que atuo até hoje, inclusive por conta da minha especialidade. Mas o que é muito interessante? Você entra pela porta da organização com esse crachazinho, né? E depois você vai descobrindo um mundo de oportunidades para que você possa se desenvolver profissionalmente, para que você possa apoiar de maneira qualificada a organização na qual você está prestando serviços. E eu falo isso como alguém que está já há 20 e tantos anos no Instituto, construindo uma forma de atuação que nos exponha a menor risco, que nos permita eficiência nas ações que fazemos, clareza nos direitos e obrigações, não só daqueles com quem nós temos contato, convênios e parcerias, mas também internamente, né? Então, está dentro do âmbito da governança, você começar a sua jornada lá, na confecção de um estatuto social, discutindo previamente cada uma das cláusulas que compõem esse estatuto. Você tem as cláusulas obrigatórias que o próprio Código Civil Brasileiro estabelece, mas tem outras tantas que dizem respeito especificamente à gestão daquela organização e como ela vai deixar claro para aqueles que tomarem conhecimento das suas atividades e do seu estatuto o seu ideal de transparência, o seu ideal de legalidade, até um regimento interno, até a implementação de um programa de integridade, até uma adaptação à legislação geral de proteção de dados, que é tão recente e que essa semana começou a ser possível de ser aplicada a sanção contra contra aqueles que a descumprem, né? E a gente começa a entender que a gente não está dentro de uma organização para ficar sentado esperando alguém demandar um contrato. Que a gente apoia essa organização na linha da governança quando a gente está próximo daqueles que têm o poder decisório e pode orientá-los de forma conveniente e adequada sobre as questões relacionadas às próprias decisões. Se elas se caracterizam por violação legal, se elas podem ter um risco que pode ser mitigado por alguma condição ou atividade que seja tomada previamente à própria contratação, e a gente passa a ter um papel muito mais generalista. A gente acaba ampliando o leque de possibilidades. Não que um advogado dentro de uma organização do terceiro setor que está atuante do ponto de vista de governança tenha que saber tudo, mas ele pode saber um pouquinho de cada coisa. E sabendo um pouquinho de cada coisa, ele contribui, inclusive, para a escolha do melhor profissional que vai atuar em determinadas frentes para poder trazer o resultado que a organização espera. Então, eu acho que, muitas vezes, os advogados, eles acabam se apequenando dentro de uma organização, deixando de olhar para essa questão de governança como um lugar ou como uma área em que eles podem ter pleno desenvolvimento e grande atuação, e acabam relegando o seu papel a uma questão meramente burocrática, de redigir atas, redigir contratos, indicar a norma legal aplicável. Então, eu acho que no mundo moderno, até para que a gente possa ganhar relevância dentro de uma organização e ocupar um status estratégico, a gente precisa se apresentar de uma forma diferente. A gente precisa se apresentar como um colaborador que tem uma multiplicidade de habilidades que decorrem do fato dele estar muito próximo da lei e conhecer os meandros dela, e a partir daí ajudar esse gestor, seja ele
o próprio fundador da organização, seja ele numa organização mais estruturada, um presidente de conselho de administração, os próprios conselheiros, seja uma organização que tem vários associados e que precisam também de uma consultoria mais especializada, para que essa organização ela possa ter plenitude e, ao alcançar os objetivos dela, com a menor exposição possível de risco, né? Eu não quero ficar me alongando aqui em relação a essas questões, porque eu entendo que tanto a Alessandra quanto o Paulo têm certamente vários exemplos que eles vão trazer para nós que possam clarificar e talvez até reforçar essa possibilidade de atuação como um advogado dentro de uma organização do terceiro setor, voltando a sua atividade para a área de governança corporativa. Antes de eu passar a palavra para a Alessandra, a única coisa que eu queria dizer para vocês é que, assim, se a gente fosse ser absolutamente pragmático, considerando a governança, a estrutura dorsal de qualquer organização, seja ela do primeiro, segundo ou terceiro setor, a gente deveria, sim, como advogado, estar apto a influir e sugerir de maneira clara regras, políticas, posturas que permitissem que essa organização tivesse para dentro e para fora muita clareza de como se atua, né, de quais são os caminhos e aonde que ela quer chegar. Então, agora, Alessandra, eu passo a palavra para você trazer para a gente mais exemplos e mais informações sobre essa questão de governança que é tão interessante. Olá, boa noite a todos, já quase noite, final de tarde. É um prazer estar com vocês. É um pouco difícil falar depois da Samira, né? Porque eu ratifico e concordo com absolutamente tudo que ela falou. Eu sou quem já me viu falar aqui nos nossos eventos sabe que eu sou uma profunda defensora dos advogados internos, dos parceiros, dos prestadores, dos consultores, todos os papéis que o advogado e a advocacia podem exercer no terceiro setor, e reitero, nesse momento, tudo que eu venho falando e tudo que a Samira disse, e complemento com um pouco da minha experiência. Eu, por conta da minha experiência trabalhista, fui contratada por uma organização da sociedade civil, não a que eu estou agora, porque eles tinham de um ano para outro, eles acabaram assumindo alguns projetos sociais, eles passaram de 100 para 600 empregados. Então, naquele momento, as questões trabalhistas, elas eram muitas questões internas, de consultivo interno, de direcionamento, de auxílio da tomada de decisão. E nesse momento foi que eu, vindo de escritório, trabalhando também com grandes carteiras, tive a grande virada de chave, que passei a ser advogada interna e também passei a integrar o terceiro setor. Assim como a Samira, a minha experiência, eu acabei sendo contratada por causa da minha especialidade, mas quando eu estava dentro de uma instituição do terceiro setor, eu vi tantas possibilidades de aprendizagem, de aprendizado, tantas possibilidades de aprendizado, tantos saberes, tantas possibilidades de poder cooperar com a organização, com a governança, que eu comecei a me não só voluntariar para cuidar de alguns assuntos, eu vou usar exatamente a palavra que a Samira falou. Eu comecei a ver que aquele lugar onde eu estava, só de fazer as defesas trabalhistas, eu poderia auxiliar a instituição com outros braços, outros olhares de jurídico. Fui estudar isso, fui fazer o MBA de Políticas de Gestão Governamental para entender o terceiro setor, para entender política pública. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Eu sempre acho que quem está assistindo a gente são advogados e são pessoas também que trabalham em organizações, são não advogados, porque na faculdade a gente aprende a litigar. Então, eu sou boa de briga e briga pelos outros, eu nem gosto de brigar, não. Eu gosto de defender os outros. Então, assim,
Eu também era grande litigante, todos os recursos que vocês podiam imaginar, eu ia atrás, embargo, eu ia... E aí, quando eu me vi dentro de uma instituição do terceiro setor, com aquela limitação de doação, de recurso, tinha que prestar contas, eu comecei a ver que eu tinha que me reinventar como advogada. E aí eu vou usar a minha experiência trabalhista e a virada de chave para trazer também algumas experiências que têm o cunho especial de mostrar a importância do papel do advogado dentro das organizações. Então, onde até então eu era litigante, brigava, tal, eu comecei a fazer um outro trabalho, analisar as ações trabalhistas, o que efetivamente a gente perdia, o que de fato existia fragilidade ali, e aí eu comecei a construir não só defesas para aqueles casos, como trazer para a organização, trazer para a gestão, trazer para a diretoria, olha, aqui, se vocês quiserem brigar, a gente vai brigar, mas eu acho que não vale a pena, olha, tem o depósito recursal, será que a gente, vamos fazer um cálculo, vocês me permitem conversar com as pessoas? Então, eu fui trazendo elementos efetivamente para a tomada de decisão, que até então, eu digo para vocês, não fazia, eu era coordenadora de equipe de contencioso de massa, era recorrer, era bater meta, tal. Então, eu comecei a ter um outro olhar. Por exemplo, até então, como cada cliente tinha um direcionamento, quando eu fui para o terceiro setor, eu comecei até a ter uma outra dinâmica na fase de execução do processo. Eu estou falando para vocês de coisas técnicas, mas eu quero ressaltar e reiterar que tudo isso, ele batia na gestão, na governança corporativa da organização, porque isso influía no caixa. Então, eu comecei a ter até uma outra dinâmica na hora da execução. Por exemplo, primeiro utilizar o depósito recursal para pagar a execução. Até então, como eu seguia a dinâmica dos clientes, e eu atuava dentro de escritório, alguns clientes queriam primeiro pagar a execução e depois levantar o depósito recursal. Eu estou dando esses detalhes de novo, defendendo o papel do advogado, que a gente tem que se reinventando, porque em determinado momento, como a Samira falou, você tem o conhecimento técnico ali da lei, você sabe como é que funciona, como é que tem que ser. Mas quando você está dentro da organização, você começa a perceber o dia a dia e o cotidiano, aonde o seu saber pode cooperar para os problemas que a organização tá te pontuando, que a gestão está te pontuando. Poxa, mas esse parceiro é um especialista, vamos trabalhar junto, não tem um contra o outro. Os advogados, nós somos parceiros, os advogados internos, os advogados externos, consultor, tal. Eu sempre agi dessa forma nos lugares onde eu trabalhei. No terceiro setor, então, muito mais. Essa dinâmica, ela ganha até muito mais força, porque aí a gente tem essa coisa da moda de falar tá com um propósito, a gente está dentro de uma organização que tem propósito. Então, aí você tem que se envolver mesmo, porque você tem que pensar que, no final das contas, tudo que você for fazer vai refletir no quem for o beneficiário da sua política, o aluno, o idoso, a criança, o adolescente, a pessoa de rua, o animal, o meio ambiente, seja o que a sua organização trabalhar. E a Samira também falou uma coisa interessante sobre trabalhar em rede. Para mim, parceria entre advogados é trabalhar em rede. Você não sabe tudo, ele também não sabe. Você precisa do advogado terceiro, que a gente está falando do papel da advocacia na governança das organizações. Você precisa do saber dele, da especialidade dele, e ele também precisa saber o que você sabe para vocês trabalharem junto para um fim comum. Então, quando a gente fala de normas, processos e procedimentos, o advogado, dentro das organizações, ele tem que, de fato, tudo bem, você tem a parte técnica, mas ele tem que ir nos meandros, ele não pode achar que ele é um fim em si, ficar lá sentado na mesa, e aí, não, mas ele não me falou, eu não tenho nada a ver com isso. Tudo bem, pode até ser, mas se você está vendo que alguma coisa está acontecendo e está trazendo
fragilidade pode trazer uma fragilidade, você tem que se manifestar. Nem que seja levantar e conversar com o seu colega, o pessoal do comercial, o marketing, captação, ou com qualquer outra área que você sinta. Então, assim, quando eu mudei de organização, eu trouxe a minha experiência da primeira instituição que eu trabalhei para outra e para que eu estou hoje também. E aí, por exemplo, eu passei por uma outra experiência que era a questão da inadimplência no lugar onde eu trabalhava, né? Tinha uma inadimplência muito grande. E aí, que eu falo sempre, as pessoas falam que advogado gosta de papel, mas eu falo o seguinte, a gente tem que formalizar as relações, né? E o papel do advogado, você está vendo que tem alguma situação ali, sugere um documento, não é burocratizar as relações, é o que dá assegurar os direitos para a organização que você faz parte. Isso influi diretamente na governança corporativa, porque se alguma coisa está em andamento, um projeto está em andamento e, de repente, vou dar um exemplo, não tem uma autorização de uso de imagem, e você sabe que aquilo precisa, você pode e deve pontuar, olha, eu acho que isso, porque isso pode causar um estrago para a organização, entendeu? Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, a questão da inadimplência, voltando no exemplo, eu via que algumas formalizações de algumas mudanças de mensalidade eram, como as relações eram muito antigas, eram um pouco na base da confiança. Talvez o profissional anterior não tivesse esse olhar, talvez não tivesse chegado até ele, mas como a inadimplência chegou para mim, para eu cobrar, eu comecei a ver esse tipo de coisa. E aí, o que eu fiz? Que é o trabalhar em rede, que é você sair, não se apequenar no lugar onde você está e ir até o outro, o seu interlocutor. O seu interlocutor, quando o advogado trabalha na questão da governança corporativa, o seu interlocutor não é só a diretoria, é qualquer pessoa. São todos os níveis de hierarquia. Então, você chegar no seu interlocutor. No final das contas, eu fui identificar quem era o interlocutor que eu tinha que sensibilizar. Era assistente social, era a governanta, era a pessoa um outro tipo de comercial, não o que captava cliente, mas sim o que fazia as mudanças internas. Então, eu comecei a me voluntariar para a gente conversar sobre o contrato. Você não tem alguma dúvida? Qual é o tipo de pergunta que eles fazem que, de repente, você tem dúvida? Num primeiro momento, eles têm medo de advogado, porque eu acho que advogado é auditoria, é o pessoal que vai te entregar. E aí também está o seu papel de não se apequenar. Não se apequenar não significa você chegar com regras. Não se apequenar é sair do seu lugar, eu entendo, salvo o melhor juízo, e também cooperar com outra fala. Se você falar de um lugar com linguajar rebuscado, você nunca vai atingir o seu objetivo. Se você quer, de fato, como advogado, cooperar para a governança da organização, não se apequenar também é falar um pouco uma outra fala sem juridiquês. Quais são as maiores perguntas? Não tem dúvida, você não recebe pergunta? Não. Mas olha, seria legal. Sabe o que você pode falar quando alguém te perguntar isso? Você pode falar aquilo. E aí, as conversas. E aí tem uma hora que vira um pouco essa conversa, porque eu já estou num momento que eu já me coloquei tanto à disposição que agora eu sou procurada e falo, olha, então, me fizeram uma pergunta, eu não sei, eu posso responder aquilo? Pode. E aí você vai, de uma forma, é um trabalho de formiguinha. Eu até já falei sobre isso com a Sabira, que é um trabalho de formiguinha. Você tem que ter, assim, paciência, porque as pessoas, elas têm um olhar de advogado que só briga, que só processa mesmo. Eles não têm não estão acostumados com esse advogado que conversa, que fala, como é que eu posso te ajudar? Quer conversar, se voluntariar. E uma coisa que eu percebi é que no momento da pandemia, eu vi que o papel do advogado na governança corporativa no momento da pandemia também deu uma outra chave, porque as decisões, de fato,
era tanto MP, gente, tem até um meme que eu não sei se vocês receberam, quem é advogado que tá assistindo a gente, tinha um meme que dizia que a bonequinha estava dormindo, aí vinha o cérebro. Você está dormindo? Aí a bonequinha falava, tô. Saiu mais uma MP, e aí a bonequinha abriu o olho. Porque era tanta medida provisória, os advogados, eles se reinventaram também. E dentro das organizações não é diferente, não é diferente. Eu lembro que um dos eventos... alguém perguntou se nós, advogados do terceiro setor, eu acho que a Ana devia estar, acho que o Paulo também, se a gente trabalhava, se a gente recebia salário, se a gente recebia honorários. Nós somos colaboradores, trabalhadores, assim como todos os outros advogados, a gente só está em outro lugar, em instituições de outra natureza jurídica. Então, a minha transformação para o terceiro setor é de um profissional mais litigante para uma pessoa que, às vezes, é uma mediadora, às vezes eu atuo como mediadora, eu faço a mediação entre as áreas para conversar e chegar num consenso ali, ou de formalizar uma relação, ou de efetivamente criar um instrumento que possibilite a execução daquele projeto, daquela iniciativa, daquele produto. Intermediar. E aí, a Samira falou uma palavra que eu anotei aqui, que é também construir. Quando você também tem a oportunidade de fazer um trabalho preventivo e também intermediar as relações, você também está construindo o futuro da instituição, você está construindo um futuro de sustentabilidade. Eu acho que talvez essa seja uma grande... um papel muito importante dos advogados que cooperam para a governança corporativa das organizações, efetivamente ajudar a construir, ajudar a viabilizar a sustentabilidade das organizações. A legislação muda muito, a gente tem um monte de lei o tempo todo. A gente pode cooperar, sim, a gente pode conversar com o marketing, sim, a gente pode conversar com o comercial, sim, a gente pode conversar com o financeiro, sim, a gente pode conversar com o RH, a gente pode se voluntariar. Por que não? Por que não se voluntariar? Às vezes a gente faz um monte de coisa o tempo todo, mas eu acho que o advogado, e no nosso mês, né, gente, eu acho que o papel do advogado, ele é muito mais... ele engloba muito mais saberes do que efetivamente só aquela pessoa que fabrica papel, como uma vez eu escutei que advogado só fabrica papel, né? A gente também fabrica ideias, fabrica iniciativas, possibilita outras iniciativas para cooperar com a sustentabilidade da instituição. Acho que eu tentei traçar aqui um histórico, compartilhar experiências com vocês mesmo, porque é uma roda de conversa, e agora eu passo a palavra para o meu querido Paulo. Obrigado, Alê. Boa tarde a todos. Queria inicialmente aí agradecer as palavras iniciais da nossa presidente, a doutora Ana Carolina, a quem saúdo aí todos os colegas que estão nos assistindo, todas as pessoas que estão aqui presentes, e também as minhas queridas amigas, a doutora Alessandra e a doutora Samira, que aqui me deram a honra de estar nessa mesa virtual, né? E se a tua tarefa é difícil, imagina a minha, viu, doutora Alessandra, porque eu tenho que falar depois de vocês duas, então não é uma coisa muito tranquila, não, porque, de fato, as falas aí de vocês duas trazem muito aquilo que é, né, o papel do advogado dentro do ambiente corporativo e principalmente nas organizações da sociedade civil, né, independente de ser fundação, associação. E eu queria aqui compartilhar com vocês também, todos os colegas e aqueles que nos estão assistindo, a questão de nós trazermos esse tipo de assunto para o terceiro setor, né? Nós sempre trabalhamos aí à frente do terceiro setor e a Ana sempre incentivou muito trazer temas aí que nós vivenciamos no dia a dia, e muitas vezes as pessoas, elas se colocam numa situação de surpresa, quando elas veem que nós falamos em governança corporativa no terceiro setor, falamos numa advocacia no terceiro setor, né, numa profissionalização. Então, foram temas que vocês já pincelaram, e eu gostaria até de retomar isso, que foi muito importante a fala de vocês, quando colocaram que o advogado ele é tido como alguém combativo, né? Então, o advogado, você só procura quando precisa dele. E a questão é o quando precisa dele. E eu acho que nós trazemos hoje aqui
também acho que é uma quebra, né, uma mudança do mindset de que o advogado ele só deve ser procurado quando se dá um problema. Então, ele é aquele que vai apagar o incêndio. Já deu errado, vamos correr atrás do prejuízo, né? E quando nós falamos na questão da advocacia na gestão corporativa, na governança corporativa, nós temos um profissional, e essa é uma fala que eu sempre sustento nas organizações onde eu trabalhei e hoje eu trabalho, que o departamento jurídico ele é um departamento estratégico. Ele tem que ser assim inserido na organização, né? Seja no organograma ou no dia a dia, tanto nas pequenas quanto nas maiores, porque, de fato, ele tem essa função que vocês bem colocaram aqui, não só do advogado corporativo, como dos advogados especialistas, dos parceiros, dos consultores, porque, gente, é uma infinidade de assuntos que nós lidamos no dia a dia de uma organização do terceiro setor. Então, não é nem questão de ter espaço para os advogados, né, mas a necessidade de ter advogados de várias áreas, porque ora nós estamos na política pública, ora nós estamos na área de negócios, ora nós estamos no M&A, né, compliance. Então, são conceitos que nós temos hoje inseridos no terceiro setor que realmente precisam de uma atuação profissional de qualidade e também específica na advocacia, né? Porque nós temos que ter aí todos os colegas unidos nessa frente para que as organizações possam funcionar dentro dos seus propósitos. E aí eu queria falar um pouquinho dessa questão da governança corporativa, né, que eu achei muito interessante nós colocarmos aqui, que a governança corporativa não é só a constituição daquela empresa, não é o mero funcionamento dela, mas sim o fazer bem, né? Ou seja, a empresa trabalhar de maneira que ela atente, sim, todas as questões trazidas pelo seu estatuto, mas que também faça da melhor maneira possível aquilo que se prontifica a fazer. Então, nós também ouvimos uma questão de profissionalização no mercado, né, no terceiro setor. Tem um lado muito positivo, eu acho que é só positivo, mas nós temos um lado positivo de que as pessoas estão cada vez mais estudando dentro das suas áreas, seja contabilidade, seja jurídico, seja administração, e muitas vezes nós ouvimos, aí uma parte negativa que se ouve muito mas por que uma organização vai pagar para um profissional trabalhar, né? Sendo que ela pode destinar esse dinheiro para a questão assistencial, para a área da educação ou saúde. E eu acho que essa questão é muito simples. Nós temos que trazer também para o terceiro setor o conceito de investimento, né? Uma organização do terceiro setor, ela não é aquela organização que ela é sempre aquela coitadinha, entre aspas, que fica esperando alguém vir com uma doação para que ela possa fazer benemerência. Não, eu acho que ela é uma organização que precisa, sim, de recursos, e hoje são diversos os meios de captação de recursos, né? Precisam gerar esses recursos e gerir os recursos com responsabilidade e devolver isso num valor muito maior, porque nós sabemos, e já existem estudos nacionais dizendo que cada R$1 nós geramos mais de 6,50, né? Em cada real que nós investimos, nós geramos esse impacto, esse reflexo para a sociedade. Então, de fato, eu acho que essas são questões que nós temos que também trazer para o ambiente corporativo e é importante nós pontuarmos aqui. E eu não vou ter receio de dizer que o advogado, quando na governança corporativa, ele tem um papel essencial, porque é ele que vai dar todo o apoio para a tomada de decisão de uma maneira segura. Como a doutora Alessandra colocou, e a Samira também trouxe um pouco isso, o departamento jurídico, muitas vezes, ele é tido como aquele departamento que é muito engessado, né, burocratiza, mas eles pedem papel, eles pedem por escrito. Eu acho que é um ônus, é uma necessidade que nós temos até para que nós possamos cumprir, né, os pilares aí da governança corporativa, dentre eles a questão de prestação de contas. Nós temos que ter uma prestação de contas profícua, hábil, né, muito clara, muito transparente, a própria transparência também, enfim, a ética dentro desse ambiente corporativo, tudo isso são questões que são relacionadas ao departamento jurídico, né? Então, eu acho que o advogado ele tem cada vez mais esse papel realmente de estratégia dentro da organização. Eu acho que isso já está inserido em algumas organizações, a questão da diretoria, as presidências já estão com um olhar mais voltado para isso, né? Ou seja, o jurídico não é só aquele departamento que trava, ou se alguma coisa está travado, eu tenho que saber o porquê, porque alguma coisa aqui vai me chamar a atenção para que eu vá para um caminho A ou B, né? Então, não vou deixar de fazer aquilo que eu quero, porém, eu vou seguir um caminho talvez mais adequado, aquele caminho que me dê mais segurança. Então, isso eu acho que nós sempre vivenciamos, né, dentro das organizações. Eu concordo também com a doutora Alessandra que nós temos que conversar com todas as áreas, e me permita, Lê, as áreas também têm que ouvir o departamento jurídico, né? Eu acho que
uma questão que é muito importante aqui, eu acho que é uma questão também de amadurecimento corporativo, é que quando você pede algo para o jurídico, não é uma opinião jurídica, é um parecer técnico, né? Ou ainda se for uma opinião, é uma opinião embasada em critérios jurídicos. E aí nós tiramos aquilo, mas eu não concordo. Ok, pena que você não concorde, eu também não, porém, a lei é esta, né? Então vamos tentar lutar para que a gente mude aquilo que o legislador trouxe. Porém, é fato, se nós não fizermos desta forma, nós estaremos fazendo errado. E aí tudo isso que nós falamos na questão das regras, das normativas, compliance, boas práticas, a gente acaba deixando de lado, né? Então eu acho que nós temos que trabalhar aí também na governança corporativa com a questão cultural da organização. Eu costumo dizer que as organizações elas têm que ter um amadurecimento cultural para poder tratar desse tema, né? Então, a governança não vai partir somente da presidente, não vai partir do superintendente ou de um conselho, como a Samira bem pontuou, tem que o próprio colaborador entender que, a partir do momento que eu entro numa esfera, por exemplo, né, que também foi um evento nosso aqui da comissão, muito bem colocado aí pela doutora Samira, a doutora Renata, a questão do ESG, a partir do momento que eu entro nesta sigla, eu tenho que vivenciá-la em todos os setores da organização. Todas as camadas da organização têm que estar inseridas dentro desse propósito, né? Então, ou eu sou social, ou eu sou meio ambiente, e eu também sou governança corporativa, porque cada colaborador faz a diferença. Muitas vezes, nós nos colocamos em situações em que nós damos uma orientação para uma determinada área, e aquela área não está acostumada a fazer daquela maneira, né? Não, mas se eu fizer isso aqui, inviabiliza. E eu lembro até, eu não sei se vocês lembram, quando nós tivemos aí uma inovação legislativa do consumidor, né? Muitas empresas diziam isso. Eu, na época, prestava assessoria como advogado do segundo setor, e muitas empresas diziam, eu vou ter que fechar, porque a lei inviabiliza a minha forma de negócio. Eu não posso mais atuar, eu vou quebrar. E não foi isso que aconteceu. As empresas amadureceram, né? Tomaram propriedade daquela legislação que veio, e aprenderam a fazer como tem que ser feito. Acho que agora também, trazendo um pouquinho para o nosso terceiro setor, e na atualidade, né, a Lei Geral de Proteção de Dados também, algumas pessoas têm muito receio do que ela traz, mas, convenhamos, ela traz aquilo que nós já deveríamos estar fazendo, né, e já estamos, as organizações do terceiro setor já acordaram para isso e trabalham nesse tópico há 2, 3 anos, né, desde que a lei estava em discussão. E fato, é uma questão de cidadania. Nós temos que resguardar os dados das pessoas, né? É uma questão pessoal de cada um. Então, eu já tenho que fazer da melhor maneira possível. E eu acho que aí não fica o advogado falando sozinho, né? Quando nós falamos, uma questão que você trouxe também, Ale, que eu achei muito importante, o direito de imagem, né? O direito de imagem, no ramo do direito, ele é extremamente complexo. Tem colegas especializados nisso que trabalham, né? Enfim, tem a causa voltada para a advocacia voltada para o direito de imagem, direitos conexos, enfim, uma série de outras questões, e que até para eu, por exemplo, que não atuo nesta área, também tenho uma certa dificuldade em discutir isso com os colegas. Mas algumas áreas entendem que não, é tranquilo, vamos fazer e vamos colocar a foto de todo mundo em qualquer lugar, né? Porque a gente precisa. Então, assim, eu acho que às vezes é trazer um pouco isso, até onde vai a minha necessidade de não fazer da maneira adequada. Não é só que é ilegal, né? Mas eu acho que a gente tem uma questão normativa também importante, que nem tudo que eu faço errado passa a ser ilegal. Eu posso simplesmente fazer errado, mas é legal, né? Mas é errado. Então, eu acho que quando nós falamos em governança corporativa, nós também temos que revisitar esses conceitos para entender que, de fato, nós temos que ter, sim, uma função estratégica dentro das organizações, né? A questão, por exemplo, de novos negócios, de inovação, como fazer isso dentro dos trâmites legais, às vezes os óbices que a própria lei traz, impedindo que eu faça de uma forma A, então nada impede que o advogado proponha uma forma B de se fazer, quer dizer, eu não vou deixar de fazer, mas eu vou ter que mudar uma decisão da governança para que eu atenda aqueles preceitos legais, ou de compliance, enfim, né? Então eu acho que é muito importante nós termos isso em mente, essa questão do papel, de fato, do advogado, a importância de nós, advogados, estarmos cada vez mais preparados, né, para as posições que ocupamos, contarmos com os especialistas, nossos colegas consultores, nossos terceiros parceiros, enfim, e trabalhar nessa rede, né, nessa grande rede que é
o terceiro setor, porque, de fato, e repito, né, são diversas áreas que nós lidamos no dia a dia, numa organização do terceiro setor, que às vezes até conversando com colegas de fora, eles estranham, eles falam, nossa, mas você está falando em compliance, vocês têm? Sim, nós temos. O compliance ele já está enraizado na organização, eu não tenho porque é bonito falar, né? Eu tenho porque, de fato, a organização entende que há necessidade de ter um compliance. Ou mesmo a LGPD, né? Por que vocês fizeram aderência à Lei Geral de Proteção de Dados? Porque é uma lei, é uma questão de cidadania, eu mexo com dados, eu lido com isso, eu preciso saber se meu parceiro também tem essa preocupação, né? Então, eu acho que é isso, acredito que nesse bate-papo, né, a gente deixar claro que, assim, muitas vezes a teoria, ela é um pouco maçante, mas a gente tem que também trazer os assuntos de uma forma mais acessível para a organização, para os nossos parceiros, né, para que a gente, de fato, consiga contribuir, fazer com que a organização tenha os seus objetivos institucionais traçados, porque acredito que isso não cabe ao advogado, mas percorrê-los, sim, cabe a nós traçar o melhor caminho para que a governança consiga atingir aquilo que está apto a fazer, né? Então, são essas questões aí que eu queria trazer aqui para vocês, e também uma outra, agora só para a gente compartilhar uma questão de experiências ao longo da profissão, né? A gente ouve muito aí, muitas vezes, eu não sei vocês, mas quando a gente coloca alguma regra ou alguma questão que, de fato, traga segurança para a organização, e isso embasado em critérios jurídicos ou indicadores, não raras às vezes a gente ainda ouve, mas isso aí todo mundo faz, por que eu tenho que fazer diferente? Né? Eu acho que se nós estamos numa questão de governança corporativa, de qualidade, do ESG, né, na plenitude daquilo que trazem esses conceitos, nós temos que fazer diferente, ainda até melhor, né? Mas, enfim, se nós não conseguimos buscar o melhor, pelo menos fazer aquilo que é certo e não usar como exemplo aquilo que sempre foi feito e nunca deu problema, né? Então, eu acho que algumas organizações também têm essa questão de ainda amadurecer um pouco nesse quesito, né? Então, assim, por que todos fazem e eu vou fazer igual? Se tiver errado ou se eu tiver um jeito melhor de fazer, eu vou fazer, né? Até para que eu tenha esse destaque, digamos assim, na sociedade que eu ocupo. Então, basicamente, é isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. Oi, Samira. Deixa eu aproveitar só, porque você falou uma coisa que me trouxe a lembrança de duas questões que me parecem bastante importantes. Primeiro, em geral, a pessoa que cria uma organização não governamental, organização não governamental, ela nasce de uma empresa, e aí tem o viés dos advogados empresariais, que não é o mesmo de quem trabalha no terceiro setor, tem uma delicadeza em trabalhar no terceiro setor que eles não conhecem, e a gente pega casos esdrúxulos quando a gente vê isso, né? Tem aquele que se organiza e monta uma organização sem finalidade lucrativa, por uma causa, por uma situação pessoal que determine, e ele é um cidadão comum, né, que, de fato, usa o advogado para litigar e não consegue ver valor em outras tantas coisas que a gente pode estar apoiando. Então, cumpre a nós mostrar tudo aquilo que a gente pode, de fato, aportar, agregar valor àquilo que ele está fazendo, né? E tem aquele grupo de amigos super engajado que trabalhou sem nenhuma institucionalização por meses a fio, às vezes por anos, sem nem ao menos ter certeza dos riscos que estava incorrendo quando fazia esse trabalho, né? Então, olha a diversidade, isso eu estou falando só de terceiro setor, gente, a diversidade de oportunidades que a gente tem quando a gente olha para dentro do terceiro setor e se dá conta de como essas organizações se constituem, quem são as pessoas que estão à frente delas, porque, infelizmente, a gente ainda tem um grupo muito pequeno de organizações que conseguiram se profissionalizar, né? E aí é que eu digo que tem um campo enorme para a gente que é advogado de ajudar aquelas pequenas ou médias a se organizarem de forma adequada, né? Não precisa ter conselho de administração, conselho fiscal, conselho consultivo, não é isso que nós estamos falando. Se você for pegar aí um manual de boas práticas, você vai ficar meio maluco, porque tem tanto órgão de gestão e controle que, assim, não sobra gente para uma organização para trabalhar. Não é disso que a gente está falando. Claro que haverá organizações que precisam desse arcabouço de gestão por conta da abrangência, por conta da complexidade das atividades, mas mesmo as organizações menores, elas podem trabalhar
com princípios básicos de governança, que são a ética, que são a transparência, que são o seguir o caminho da lei, né? Que é o que você e a Alessandra estavam trazendo. E pode parecer pouco, mas é um muito quando você chega perto de uma organização pequena e tem que fazer essa análise. E daí, gente, para a gente fazer análise e ter, de fato, uma atuação que gere valor, a gente precisa conhecer do negócio. Então, é um advogado do terceiro setor que tem que olhar para isso. Não é o advogado que trabalha empresarial. A gente entrou no terceiro setor porque a gente não tem nas faculdades, nas universidades, um olhar para nós que trabalhamos com o terceiro setor. Isso é uma coisa tão surreal, né? Ninguém fala disso, gente. Você pega as matérias eletivas da universidade, não tem terceiro setor lá. Não se fala disso. São raríssimos os cursos de especialização ou de graduação. Aliás, na graduação esquece, mas especialização ou mesmo no nível de mestrado, não tem. Então, assim, talvez fique aqui, Ana, uma provocação para a gente pensar em montar um curso, de provocar as universidades para incluírem essa, nem que seja como matéria optativa, porque a gente precisa para a gente agregar valor, a gente precisa se especializar. A gente se especializou na raça, né? Eu imagino, trabalhando com propriedade intelectual, agora, se você me falar de convênio, parceria, cooperação técnica, Miroski, tô podendo, entendeu? Mas foi na raça, porque a gente não tem, de fato, né, um olhar para tratar essas organizações dessa forma. E aí, esse é o viés daquilo que os nossos estudantes, daquilo que os nossos colegas que estão iniciando na área veem. Esse é o copo vazio. Aí tem o copo cheio. Puxa, olha o mercado que a gente tem para poder fazer um bom trabalho em qualquer organização. Em qualquer. Se você pegar o estatuto para dar uma olhadinha, se você perguntar se tem regimento interno, se perguntar se tem política de viagem, se perguntar se tem análise do doador, né? Você analisa o seu doador para ver se está tudo certinho, de onde que está vindo o dinheiro, você tem, né? Isso é para dar 3, 4 exemplos, gente, daquilo que a gente pode fazer no nível da governança corporativa, na prática, e demonstrar que, de fato, o advogado tem esse papel que todos estamos falando aqui, estratégico, e que as organizações precisam se fortalecer, porque senão elas não garantem a sua sobrevivência, que é o que trouxe a Alessandra, né? Essa questão da sustentabilidade, ela está muito linkada com a forma como a organização procede, né? Então, eu acho que esse é um convite importante para a gente olhar para o potencial que a gente tem enquanto operador do direito, não ter medo de aprender, né? De ser curioso, de ir atrás, de trocar com os colegas, né? E quem sabe daqui uns 2, 3 anos a gente está comemorando aí algum curso de especialização ou de mestrado que possa trazer para os colegas alguma formação mais específica para essa área, né? Só para aproveitar, Samira, a sua provocação, a gente, sim, não só entende a importância de ter um curso de especialização, como também tem fomentado em algumas universidades, né? Então, a gente tem falado com acadêmicos, a gente tem falado e dado palestras em universidades, a gente tem também articulado com alguns cursos de pós-graduação. O professor José Eduardo Sabo Paes tem uma disciplina de Direito do Terceiro Setor no mestrado, né, da Universidade Católica de Brasília. Então, eu inclusive fui aluna dele lá. Eu acredito também que o professor Gustavo Justino de Oliveira, da USP, também tem alguma coisa relacionada ao tema, porque ele também é um acadêmico, né, no âmbito do terceiro setor, além de direito administrativo, enfim. Mas a gente precisa reforçar, sim, né, o coro, a gente precisa, sim, reforçar essas iniciativas e fortalecê-las, né? A gente fez uma parceria no início de 2020 com o NEPATS, que é o Núcleo de Ensino e Pesquisa Avançado em Terceiro Setor, mas outros núcleos também a gente pode fazer esse apoio, fazer parceria e uma rede, para que a gente possa suscitar
nas cadeiras universitárias a importância do direito do terceiro setor, preparar o profissional para o direito do terceiro setor, né? Eu acho bem isso que vocês colocaram, né, gente? Eu acho que tem essa questão também da flexibilização que nós aprendemos a ter, né, Samira? Acho que desde a nossa formação, né, como nós colocamos aqui, existe uma formação mais combativa, e quando a gente começa a atuar no terceiro setor, a gente costuma ver que não adianta só falar que é porque a lei manda, né? A gente tem que ter uma outra maneira de passar aquilo, porque eu acho que aquela inquietação, digamos assim, que existe no terceiro setor para as causas sociais, ou educação, enfim, também acaba abordando a nós advogados, né? Não, mas por que a lei não deixa? Eu acho que é normal fazer isso, e aí nós temos que dar aquela... Então, senta aqui, vamos entender direitinho por que a gente não pode fazer dessa maneira. Então, eu acho que a gente também tem uma outra postura, né, com relação tanto aos clientes internos quanto externos, nesse sentido. E eu acho que é muito importante também, gente, se nós pegarmos, né, fazermos um paradoxo do que era antes, o terceiro setor, e eu trabalho muito a questão conceitual, né, os conceitos que nós tínhamos antes. Então, antes nós tínhamos lá o conceito de ONG, que era aquela que dava cesta básica e, ok, tirava as pessoas da rua, né. Hoje, olha a complexidade de assuntos que são tratados dentro dessa área. E assuntos até que, eu lembro que foi até pontuado num evento aqui da comissão, e assuntos que hoje eles atingem bolsa de valores, atingem empresas grandes do segundo setor, atingem empresas multinacionais, né, que estão interessadas pelo ESG. O ESG nada mais é do que aquilo que as organizações já fazem. Para nós não é um produto, é uma consciência, né? Então, eu acho que essa nossa postura, ela é muito importante, e eu costumo dizer assim, por exemplo, nós não vamos trabalhar conceitos com aquela questão coercitiva, né? Olha, você não pode jogar papel na rua, porque senão você vai preso. Não, nós vamos conscientizar essa pessoa, e eu acho que esse é o trabalho das organizações do terceiro setor, nós conscientizamos as pessoas de que aquilo não pode ser feito. E aí a gente entra nessa questão também ambiental, né? Então, eu não vou obrigar a pessoa a usar um copo de vidro, mas eu vou conscientizá-la de que, se ela utilizar um outro material, isso vai trazer prejuízo para o meio ambiente. Então, eu acho que essa maneira que nós temos de atuação geral no terceiro setor, e que também nós acabamos puxando para uma advocacia mais harmoniosa, né, digamos assim, é importante também. Eu, por exemplo, não raras às vezes eu converso com algum colega e você fica até meio deslocado numa mesa, enfim, a pessoa, mas quantos processos você tem? Quando eu falo, não é possível, você só tem isso. Nós só temos isso, nosso forte não é o contencioso, né? A gente tem uma outra questão, preventivo, são outras situações que eu acho que aí é da própria personalidade do advogado do terceiro setor, né? A gente tem mais esse caráter preventivo para fugir do combativo, né? Então, eu acho que são questões importantes para a gente colocar aqui. Entrando no que o Paulo falou, é aquela frase, Paulo, mas sempre foi assim, que é uma frase que eu confesso para vocês, me perdoe a palavra, mas eu odeio, mas sempre foi assim. Não, então, mas olha, a gente pode ter um outro olhar, né? Veja bem, que talvez a gente não enxergou ainda, tal, que é essa questão de você deixar de ser combativo para mediar, para intermediar, para cooperar e para fazer o trabalho preventivo. Uma coisa que uma coisa que vem assim para mim, do que a Samira falou, do que o Paulo está falando, e principalmente do que a Ana falou, das iniciativas, né, de especialização no terceiro setor, na faculdade, a gente não... Quem entende um pouco de política pública é quem trabalha no município, quem trabalha no estado, quem trabalha ali na classe. Eu lembro disso na época da faculdade. E eu fui entender política pública depois, quando eu fui para o terceiro setor, que eu fui fazer o MBA para entender como é que funcionava isso, como é que a gente, como advogado, como é que funcionava, né? Como é que eu podia cooperar? E aí, o que eu queria trazer para vocês, para quem está ouvindo, em especial para quem é advogado, no mês do advogado, é o seguinte: nas organizações do terceiro setor, existem muitas especialidades. Tem organizações do meio ambiente, da proteção animal, da questão da violência contra a mulher, da educação, do idoso, da criança e do adolescente. Todas essas organizações, essas instituições têm
os seus especialistas. Em alguns vão precisar de biólogo, outros vão precisar de assistente social, outros vão precisar de assistente social, todos precisam, mas alguns vão precisar mais da área da saúde, outros de profissionais da área da educação, mas em todas elas, gente, vai precisar de um advogado. Então, assim, o que não falta para os advogados é campo, seja um advogado interno de uma organização que tem condições de ter um profissional internamente, seja prestando serviço, cooperando, intermediando, sendo especialista. O advogado, na sua especialidade, você pode trabalhar para organizações do terceiro setor, você pode cooperar dentro da sua especialidade, mas, como conversamos aqui, sempre respeitando a natureza jurídica e o saber daquela organização. Essa é a minha contribuição no mês do advogado, para ressaltar a importância da advocacia nas organizações. Eu, na verdade, faço coro com aquilo que vocês têm falado, principalmente aquilo que a Samira pontuou, né, dessa coisa da gente ser combativo. Eu acho que a atividade no terceiro setor, ela é combativa, mas é de uma outra maneira. Não é porque a gente não é truculento que a gente não consegue o que a gente precisa conseguir, né? Então, eu acho que essa questão da gente realmente ir para o embate, ir para algumas situações que precisam de uma mediação maior, são bem desafiadores. Mas a gente tem essa visão. Eu sou suspeita, né, para falar nesse assunto. Quando um estagiário chegou aqui no escritório, ele me perguntou qual era o software das ações, porque no outro lugar que eu trabalhava tinha aquelas ações que era só Ctrl+C, Ctrl+V. Eu falei, então, não funciona assim, porque cada situação é uma situação, e o contencioso é tratado com muito carinho, né? Continua sendo artesanal, porque cada organização é uma organização, e demorou muito tempo para isso ser interiorizado, né? Então, assim, eu acho que não é que a gente não seja combativo, eu acho que a gente, né, tem que ser manso, né, que nem uma pomba, mas tem que ser sábio e tem que ser perspicaz igual uma serpente. Então, assim, tem que ter o equilíbrio das coisas. Então, essa serenidade, óbvio que você não tem essa serenidade, essa sanidade mental o tempo todo, até em meio à pandemia, né? Mas o que eu quero pontuar é que eu também acho que o papel do advogado, tanto externo quanto interno, ele é complementar, né? Eu tenho experiências maravilhosas de ir visitar a organização ribeirinha no norte do país. Eu sou apaixonada por aquela região, por visitar regiões assim, eu sou grata, inclusive, por ter tido a oportunidade de visitar regiões do país que, se eu não fosse a trabalho, eu não visitaria. Tudo porque a visão do advogado de São Paulo, muitas vezes, não tem relação nenhuma com aquilo que acontece em regiões do nosso país completamente diferentes. Então, não dá para eu exigir um termo de adesão ao trabalho voluntário de São Paulo em região que o voluntariado acontece de uma outra maneira. Então, a gente precisa entender a realidade, a gente precisa entender o contexto, e isso é uma das maiores riquezas da flexibilidade de ser um advogado de terceiro setor. Você tem que ter essa maleabilidade, né? Você tem que ter essa convergência com aquilo que é importante para o cliente. E para a missão dele, né? Ana, puxando um pouquinho, pegando o gancho do que você falou, pelo contrário, né? Eu acho que nós temos várias lutas aí que são traçadas todos os dias, né, no terceiro setor, e eu acho que vai desde a questão da essência mesmo desse setor até a questão de nós sempre mostrarmos aquilo que o setor produz, né? E aí nós temos aí várias discussões, filantropia, acho que é uma delas, extremamente importante, né? A questão da imunidade, que muitas vezes se quer parecer que as organizações vivem de favor, e na verdade não é isso, né? A imunidade não é um privilégio nem um benefício, tampouco um benefício, e na verdade a produção que nós temos com relação a essas organizações para o Estado, né, para o poder público como um todo, isso sim deveria ser foco. Então eu acho que essas brigas, entre aspas, né, que nós temos, e você muito bem falou, a gente encara essas situações, porém de uma outra maneira, né, talvez até levando esta realidade para aqueles que estão fazendo a lei. Daí vem a questão do próprio advocacy, né, que é um trabalho que você faz junto à questão legislativa para que as leis venham de uma maneira um pouco mais próximas daquela realidade que nós enfrentamos, porque eu acho que esse seu exemplo foi muito importante, né, Ana? Às vezes a pessoa que está fazendo a lei sequer conhece
essa realidade, né? Talvez você não consegue nem mandar por e-mail um documento para esse seu cliente porque ele não tem e-mail, né? Então, assim, as menores tarefas, elas se tornam mais difíceis quando a gente começa a vivenciar o que o terceiro setor tem e passa, né? Então, a gente, às vezes, eu acho que essa é uma importância também de discutirmos o terceiro setor, quando a gente pega alguns conceitos e destrincha, né? E explica, diz, olha, imunidade, primeiro, não é privilégio, depois vai ver o que é feito na ponta e depois a gente vê quem está devendo para quem. Eu acho que é mais ou menos isso. E a gente acaba, né, tirando dessas discussões, e eu costumo dizer, aí eu acho que é um propósito nosso aqui, né, como advogados e também do pessoal que atua no terceiro setor, eu acho que é gratificante o resultado de tudo isso, né, porque, de fato, dessas discussões sempre sai o melhor para a população. E isso eu acho que a gente consegue enxergar no dia a dia, né, quando a gente vê um agradecimento, ou quando a gente vê que alguma comunidade mudou, a gente vê, de fato, a transformação social acontecendo, né, e que sai do papel. Não é só algo que nós lemos, é algo que a gente vivencia e vê naquele público que a gente atende. E hoje eu acho que nós temos aí, não hoje, mas eu acho que foi um processo contínuo, que talvez hoje esteja cada vez mais intenso, as organizações também do segundo setor com esse olhar, né? Não é simplesmente o dar por dar, não. Você vai doar e nós exigimos que você controle onde nós estamos colocando dinheiro. Hoje as organizações, elas provocam aquele que está incentivando, né, o próprio doador, a ter a comprovação de que aquele dinheiro está sendo muito bem utilizado, mesmo que ele não queira. Não, me dá um recibo aí. Não é recibo, eu tenho uma série de regras aqui que eu sigo e eu vou te mostrar, né? Então, eu acho que isso também, aí eu falo que é um mérito do terceiro setor, esse olhar das empresas, né? O mundo corporativo do segundo setor acabou percebendo isso, que, de fato, o terceiro setor cresceu e muito, e mesmo as pequenas organizações fazem e muito, gente. Eu acho que isso é inegável, né? Nós sabemos aí que tem tanta gente fazendo tanto com muito pouco, né? Como a Samira bem pontuou, não são todas as organizações que conseguem ter uma estrutura muito robusta, muito suntuosa, mas, de fato, as pequenas também produzem muito. E eu acho que é o fazer bem, né? Independente do seu tamanho, independente da tua estrutura, você tem que fazer bem. Aí eu chamo só a atenção que, quanto maior a estrutura, maior a responsabilidade, né? De usar melhor aquela estrutura. E eu acho que a gente entra bem nessa questão também da governança corporativa, porque as grandes organizações, elas têm que ter incrustada na cultura organizacional a responsabilidade de responder bem aquilo que elas possuem, né? Porque se tem grandes estruturas, tem que, obviamente, produzir cada vez melhor, porque eu acho que esse é o nosso intento no terceiro setor, trabalhando nessa área, né? Pessoal, eu acho que deixa eu aproveitar, então, já que vocês me deram a chance, e eu queria trazer um pouquinho a questão eu acho que da educação corporativa é muito importante a gente colocar aqui num assunto sobre governança, né, de nós termos aí, independente da organização, seja ela grande ou pequena, nós temos a questão da educação corporativa, porque hoje nós temos meios, né, para que as pessoas façam isso. Nós temos vários institutos mesmo que hoje, até na questão da pandemia, por essa questão virtual que foi colocada, eles dão treinamento na gestão de organizações pequenas, né? Eu tive o prazer já de participar de uma dessas questões como consultor social, e eu queria até compartilhar aqui que é muito gratificante por um lado e um pouco triste por outro, como a Ana bem colocou, de nós vermos a discrepância do tamanho de algumas organizações, né? E a gente passa a ter contato com organizações menores, onde às vezes pegar o ônibus é difícil, né? Mas eu preciso pegar 5, 6 conduções para chegar lá na beira do rio, enfim, para eu poder tocar o meu projeto social. Então, eu acho que é importante também a gente trazer, dentro desse assunto que nós colocamos, o olhar das organizações, das empresas, né, dos doadores, também com relação a esses pequenos, porque, sim, se inteirar daquilo que eles fazem, e eu acho que, sobretudo, colocar em mente, aí eu me reporto aos gestores aí, a governança corporativa do segundo setor, mas colocar em mente o que aquelas pessoas poderiam estar fazendo se o recurso chegasse a elas, né? O quanto elas poderiam estar produzindo e o quanto elas poderiam estar modificando o território onde elas estão através de um aporte, que seja uma doação, às vezes uma consultoria, né? De repente mandar um consultor para ajudar na parte de gestão, enfim,
Mas eu acho que há muito o que fazer, e essa parceria do terceiro setor com organizações do segundo setor, elas são e serão cada vez mais importantes aí para as organizações que atuam aí. Só para também contribuir, a gente, ao longo dos anos, viu um crescimento das iniciativas de assessoramento, né? Então, a gente tem aí um grupo muito, muito considerável de organizações pequenas, aliás, a maioria são organizações pequenas, com causas, muitas vezes, difíceis de captar recurso. Então, tem desafios enormes para captar, ou também a captação focada na própria manutenção, então, o acolhimento, né, de crianças, o acolhimento institucional para idosos, são recursos para eles usarem diretamente, né, não ter um projeto, é o recurso realmente para poder executar a própria missão, própria atividade, né? Tem questões relacionadas a refugiados, então, as organizações de assessoramento no Brasil hoje desenvolvem um papel importantíssimo, porque elas abrem editais, né, elas ajudam na qualificação, classificação das organizações, profissionalização. A gente mesmo também conta com o apoio de filântropos para apoiar juridicamente entidades pequenas. Então, tem pessoas que querem apoiar organizações pequenas e nos procuram de maneira muito discreta, assim, é o que eu acho mais legal. Então, assim, olha, não precisa falar que sou eu, você, né, apoia, faz ali o apoio em capital humano que é jurídico. Então, tem organizações que fazem assessoramento em projetos, que fazem aquela atividade mais customizada mesmo para a organização pequena, e a gente tem que realmente, cada vez mais, trazer essas organizações de assessoramento, defesa e garantia de direitos, para o universo das organizações pequenas, e, inclusive, o que é necessário para que elas possam ter maior profissionalização, né? Eu acho que isso também é um papel importante, que a gente não tinha no passado, e que agora, assim, a gente vê com muita facilidade. Isso é muito, muito, muito interessante, é muito enriquecedor. Eu só queria complementar o que está sendo dito para dizer que, assim, hoje existem editais que são veiculados para apoio à governança, para apoio à profissionalização das organizações do terceiro setor. Eu acho isso espetacular, eu tenho visto vários organizações maiores ou mesmo empresas que se reúnem e têm uma organização do terceiro setor responsável pela gestão desse projeto, que é o de capacitar as organizações menores. Então, acho que isso é uma coisa muito legal que está acontecendo. E acho que tem um ponto que a gente não tocou aqui em relação à governança, mas que faz parte dele, e eu queria deixar aí a sementinha para as pessoas também olharem por isso, que é a questão de sucessão, né? As organizações têm que ficar, pessoal, independentemente de quem as constituiu. E esse é um tema difícil para as organizações do segundo setor, mas para terceiro é uma coisa dificílima, porque já é desafiador você se estruturar. Imagina pensar que um dia você pode morrer, aí a coisa fica extremamente complicada, né? E se você está próximo do poder decisório, se você está com oportunidade de trazer esses temas, que não são temas fáceis para conhecimento, especialmente na alta gestão da organização, você também contribui muito para a manutenção dela, para a perenidade dela, né? E eu acho que isso também é um papel que a gente, como advogado, pode ajudar a construir com delicadeza, com respeito e com conhecimento, porque a gente tem um arcabouço legal para propor inúmeras alternativas para que esse fundador, ou esse conselho, ou esse gestor, tenham tranquilidade para fazer o processo acontecer, né? Eu acho que a gente está caminhando para o final, eu não sei, mas eu queria agradecer a Ana a oportunidade desse evento, a ideia foi dela, ela que idealizou esse tema e trouxe para a gente a importância, nos convidou e nos deu a chance desse compartilhamento de experiência, de informação, que a gente sempre
traz dessa forma de roda de conversa, porque a gente acha que essa coisa do terceiro setor é mais acolhedor mesmo. A gente não sabe tudo, cada um tem a sua experiência, a gente trabalha em rede, a gente está acostumado a trabalhar em rede, a gente acredita que os advogados juntos a gente pode realmente trabalhar em conjunto, cada um com o seu papel, e é isso. Espero que desperte a vontade de conhecer mais o terceiro setor para quem nos assistiu. Agradeço mais uma vez a nossa presidente, Ana Carolina, a oportunidade. Agradeço ao pessoal da OAB, sempre tão gentil, sempre tão disponível, sempre tão afetuoso com a gente. Eu quero agradecer todo mundo também que esteve com a gente até agora assistindo o evento. Um abraço para todo mundo. Só para a gente poder fazer encerramento, quem tiver perguntas ou questões, pode colocar no Facebook, a gente dá retorno, a gente faz um follow-up das contribuições via Facebook. Queria agradecer a Samira, uma amiga, né, uma colega, a doutora Alessandra, ao Paulo e a cada um de vocês que está aí, que está nos ouvindo, que em cada ponto também se interessou. Eu queria dizer para vocês, assim, particularmente, né, que às vezes o pouco que a gente faz, a gente acha que ele não conta muito, mas ele conta muito para um grupo, né, é um tijolo, né? A gente faz essa analogia até um pouco, vamos dizer, muito comum, mas é verdade. Às vezes uma iniciativa, uma proposta de mudança, às vezes uma sugestão que você traz para a sua organização, né, ou até para a sua vida, eu acho que eu vou mudar, né, são passos que você dá para a construção de uma qualidade de vida e de organização, né, porque a gente também pensa no papel do advogado, mas o advogado também tem que estar bem, né, então eu acho que isso também é muito importante, e queria agradecer a oportunidade de estar aí ao longo desse período todo, podendo contar com pessoas tão qualificadas como vocês. Muito obrigada à diretoria da OAB, muito obrigada a Davi, Fabiana, que estavam aqui na equipe técnica, a Danila também, e que a gente possa ter aí uma boa semana, né, um restinho de boa semana, e estamos todos aqui disponíveis, acessíveis para quem quiser saber, conhecer mais. Um beijo grande.